A Márcia começou a estudar dança ainda bem pequena na sua cidade, em Niterói. De lá foi para o Rio de Janeiro e depois ganhou o mundo. Terminou a sua formação no Royal Ballet de Londres. A Márcia atuou durante 4 anos no balé do Marquês de Cuevas. Depois ela foi para a Alemanha e dançou no Stuttgart Ballet, que era dirigido pelo coreógrafo John Cancro. Lá ela se tornou uma estrela internacional, dançou balés criados por ele especialmente para ela e emocionou as plateias do mundo todo pela sua expressividade e carisma. Márcia dançou ao lado de grandes nomes e foi musa inspiradora de outros coreógrafos, além do Cancro. Quando Cancro faleceu na década de 70, Márcia assume, sem deixar de lado a sua carreira de bailarina, a direção do Stuttgart Ballet durante 20 anos. E hoje ela está à frente do Ballet Nacional do Chile. Desde pequenininha, quando tocava uma música na rádio, eu saía dançando. Eu de calcinha e saía, pegava um echarpe ou o que fosse, e saía correndo pela casa e fazendo mais de Isadora Duncan que bailarina clássica, né? Eu dizia para a mamãe, eu quero ser uma grande bailarina. A primeira professora que eu tive, que eu tenho que dizer que ela foi a que me deu os primeiros passos na dança, foi Ivone Gama. E o primeiro espetáculo que eu fiz foi na escola, e eu me lembro que eu já fazia um solo, eu entrava assim com tutu branco, com uma lista assim verde, tinha um pompom verde assim na cabeça, e entrei assim no palco, já como solista. Para o Rio, eu fui diretamente para o Hugo Lindberg. Ele é que foi o meu primeiro professor aqui no Rio. E depois do Hugo Lindberg, então veio o Václav Velček. E foi com ele que eu me formei de verdade até a época que eu fui embora para a Europa. Bibi Ferreira era muito amiga, a família da Bibi Ferreira muito amiga da minha família. E Bibi tinha trabalhado com Michael Powell. Michael Powell foi o diretor de um dos filmes mais famosos de balé, Os Sapatinhos Vermelhos. E eu tinha visto não sei quantas vezes quando a Bibi disse que ele passaria pelo Rio de Janeiro. Como ela já tinha trabalhado muito com ele, ela disse, vamos convidá-lo para jantar. E depois do jantar, ele começou a fazer perguntas à Bibi, dizendo, ela quer mesmo dançar, ela quer... A Bibi disse, não, ela tem talento. Um mês depois que ele foi embora, eu recebi o convite do Royal Ballet. Quando eu saí daqui, eu já era uma profissional. Eu já fazia parte do corpo de baile do Teatro Municipal. O Velček já tinha feito coreografias para mim, com Iele Bittencourt e a Regina Benevides. Eu já tinha feito com a Tatiana Leskova pequenos grupos que ela levava para fazer turnê pelo Brasil. Então eu já estava acostumada a dançar no palco. E quando eu cheguei na Inglaterra, isso parou.
É como que eles me pegaram e me puseram outra vez, primeira, quinta, não, de limpar tudo. Então, os 2 anos que eu fiquei lá foram anos difíceis, porque eu já estava acostumada ao palco, né? E quando terminou esses 2 anos, então o diretor da escola disse, olha, Márcia, eu acho que a melhor companhia para você seria o Marquês de Cuevas. E eu, então, voltei ao Brasil e fui com minha mãe a Buenos Aires. A audição para o Marquês de Cuevas foi no Colón, no Teatro Colón, em Buenos Aires, e foi no palco do Colón. Então, eu fiz a audição e o Marquês disse, olha, gostei muito de você, você vem para Paris em janeiro, e aí nós te damos, isso foi mais ou menos em setembro, outubro, e nós te damos um contrato. E quando eu cheguei em Paris, o Marquês disse, desculpe, mas não tem lugar. A pessoa que ia embora, não foi embora, não tinha lugar. Então eu disse, bom, já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui esperando. E foi aí que eu trabalhei com os maiores professores, não? Com Egzowski, com Olga Preobrazhenska, com Madame Nora, e com todos eles. Eu ia de aula em aula e eles me aceitavam e foi aí que eu fiz o meu conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não comia o que devia comer, porque eu não tinha tanto dinheiro, então, que eu comia baguete, o pão com queijo, ou comia o espaguete, e fui engordando, né? Eu era fraquinha assim. Quando, depois de 8 meses, eu estava assim, enorme. E exatamente quando eu estava bem gordinha, o Marquês chama e diz, Márcia, vem amanhã fazer a audição, porque eu quero te ver. Então eu cheguei, ele me olhou e disse, mas não é mais a mesma. Não é? Eu estava acima. E ele disse, desculpe, mas não pode. Ai, eu fiquei desesperada. Aí eu descobri o endereço do Marquês. Eu fui, ele morava no Quai Voltaire. Eu fui para a entrada do apartamento, do edifício onde ele tinha seu apartamento e sentei ali. Fiquei sentada. Até que chegou o secretário do Marquês, que se chamava Horácio Guerrico. E Horácio Guerrico, então, me olhou, era um argentino. Ele me olhou e disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, olha, eu não vou me embora antes de falar com o Marquês. E ao lado dele estava sentada a Rosella Hightower, que era a primeira bailarina do Marquês. E eu fiquei que eu não conseguia nem falar. E o Marquês disse, muito bem, o que você quer? Aí eu disse, olha, eu não acho justo, não. O senhor disse que tinha um lugar para mim, cheguei aqui, não tinha lugar, fiquei esperando 8 meses, comi, engordei e agora o senhor me manda de volta. Eu não vou de volta, não. Aí a Rosella olhou para o Marquês e disse, ela tem razão, temos que dar uma chance a ela. E o Marquês disse, muito bem, então te dou uma chance. E foi assim que eu entrei no Marquês. E uma vez que eu entrei no Marquês, os 4 anos que eu passei com essa companhia foram os melhores anos da minha vida, porque eu ainda não tinha a responsabilidade de ser a grande bailarina, estava no corpo de baile, então eu me divertia, porque eu era daquelas que trabalhava 8 horas por dia, fazia espetáculo, depois do espetáculo eu saía para dançar também, ficava até as 4, 5 da manhã numa boate, dançando. Às 10 da manhã estava de volta lá na Barra fazendo, mas eu vivi de verdade uma vida muito alegre. E foi no Marquês de Cuevas que ele convidou o John Cranco, que nessa época era coreógrafo no Sadler's Wells Ballet e já estava tendo um nome muito grande como coreógrafo. Ele convidou e o Cranco veio para fazer um balé que não teve sucesso nenhum em Paris. Mas eu não estava no balé dele, mas eu assistia todos os ensaios, né? E fiquei fascinada. Ele tinha uns olhos azuis assim enormes, né? Com a maneira como ele trabalhava, as invenções, como ele punha os passos juntos. Era uma coisa tão especial que quando o Marquês morreu,
eu disse, não, não quero mais ficar aqui. E foi aí que eu fui para Stuttgart, para trabalhar com o cranco. Então, eu estava fazendo uma audição para o corpo de baile. Ele me pôs no palco, com um teatro imenso, vazio. Só estava o diretor do teatro e o cranco sentado e mais 2 pessoas. E eu fiz um padedê que aprendi em 2 dias, o padedê da Bela Adormecida. Depois eu fiz umas variações que eu estava fazendo na Bela Adormecida do Marquês de Cuevas. E quando terminou, ele disse para mim, vai para o teu camarim e espera. Eu fiquei esperando, estava toda maquiada. Eu disse, é difícil entrar nessa companhia, né? Tem que fazer uma audição no palco, maquiada, com padedê, com solo. Fiquei esperando, 3 horas esperei. Ele veio, ele chega e diz, tá bom, você tem contrato de primeira bailarina, você é a minha primeira bailarina. Eu quase que caí duro. Nós éramos 4 nessa companhia, que eram as estrelas do cranco. Fomos conhecidas no mundo como as iniciais do cranco, que era o Richard, Egon Madsen, Birgit Keil e eu. E nós 4, o cranco de verdade nos empurrou e nos formou, até que nós fôssemos suas estrelas. Foi uma carreira muito curta, porque depois de 13 anos ele morreu. E para nós foi o maior choque que nós tivemos, porque eu, por exemplo, eu dançava para o cranco. O público estava, mas eu não dançava para o público. Eu dançava para esse homem que estava sentado lá atrás, com esses olhos azuis, que foi o que me deu tudo, né? Ele era a pessoa mais importante na minha vida. Foi ele que me deu uma carreira, que me deu uma vida, que me deu todos esses balés, como o Onegin, como a Megera Domada, Romeu e Julieta, a Carmen, Iniciais. Tudo foi um atrás do outro que ele foi dando. E cada vez foi uma coisa diferente. Então, o dia que ele não existia mais, foi um momento que eu, de uma certa maneira, eu quis parar de dançar. Eu já não via mais a razão de dançar. Mas nesse momento também a razão de dançar foi mais forte. Então continuei, por causa da companhia que ele tinha formado e que nós queríamos sustentar essa companhia, que essa companhia continuasse à frente e não se perdesse tudo que o cranco fez. Eu só posso dizer para o público, em frente de todo mundo, que você era e sempre foi, ainda é, a melhor mulher da minha vida. O Rick e eu dançamos 36 anos juntos. Desses 36 anos, ao mesmo tempo, eram 16 anos que éramos casados. E depois de 16 anos, houve um momento que nos separamos. Então, foi um momento difícil para nós, a separação, mas, ao mesmo tempo, nós 2 batalhamos e continuamos dançando. 36 anos. Quando diziam, Márcia, você é tão leve como uma pluma. Você está sempre assim, parece que está voando, que não toca o chão. Claro que eu não tocava o chão, porque ele estava lá me levantando, né? E eu com ele, era uma relação que eu não tinha medo de fazer nada. O cranco dizia,
salta, se joga, eu me jogava, porque eu sabia que ele como partner era uma coisa impressionante. Um bom partner é um homem que está ligado totalmente, 100%, até a alma de sua partner. Eu sempre fui muito orgulhosa de ser um instrumento para coreógrafo. Isso que sempre foi o que me deu uma carreira tão longa e que eu continuo nesse mundo da dança justamente porque eu tenho um amor muito grande aos coreógrafos. E quando você entrava em cena, o que você procurava? Contato com o público, abria o telão e é como que se eu tinha uma coisa aqui que pegava o público e trazia, e aí então o público chorava, ria, e depois de 2 horas eles tinham vivido tudo que eu passava no cenário. Porque eu acho que isso que é o mais importante, que o bailarino leve o público ao cenário e que emocionalmente eles façam a viagem com você. Em 73, quando o Granco recebeu, nesse ano, a maior homenagem nos Estados Unidos como coreógrafo. Foi quando ele fez a coreografia Iniciais. No dia seguinte, nós saímos para o Brasil e ele vai com a companhia para Stuttgart. E quando eu chego, eu me lembro que eu estava no meu quarto e mamãe estava sentada na cama dela e disse para mim, o Cranco morreu. O meu mundo desabou nesse dia. O mundo de todos nós desabou. Então, foi momentos muito difíceis para a companhia. Mas depois o Cranco tinha tido razão. Ele nos criou. Ele nos criou como pessoas fortes. Então, uma vez que ele desapareceu, a companhia toda se juntou e não ia deixar o trabalho dele desaparecer. E foi aí que, então, continuamos. Bom, depois da morte do Cranco, a companhia queria que eu fosse diretora, mas eu não podia. Eu não estava emocionalmente, eu não estava bem para poder dirigir uma companhia. E uma noite inteira convenci o Glenn Tetley de se tornar diretor. E o Glenn Tetley era totalmente o oposto do Cranco, mas era um coreógrafo que o Cranco gostava muito dele. Já tinha convidado várias vezes para fazer coreografias para nós. E ele veio, mas ficou conosco 1 ano e meio, 2 anos, e não deu certo. Não deu certo porque o público queria o Cranco. E depois de 2 anos, então, quando eu me lembro que eu estava dançando em Nova York, o Hamlet com Niemeyer, quando voltei, ele disse, não posso não, você tem que tomar a direção. E no meio da temporada ele foi embora. E aí eu tomei a direção. E tive que encontrar, no princípio eu tomei a direção até o dia que eu consigo encontrar alguém que tome a direção da companhia. Mas depois a coisa foi rolando, eu fui ficando e nós encontramos a nossa maneira de ser, a companhia e eu. I first heard of Marcia Haydée. I had not seen her. And I was working on different things, and I had heard about this
Marcia person that was going to come back to Stuttgart in the next week. She had been dancing Giselle in London with Anthony Dahl, famous dancer at the Royal Ballet. And she came back, and I was sitting in the canteen, and she said to me, "Hi, I'm Marcia. What's your name?" I said, "I'm Reed." And we've been Marcia and Reed ever since. She has unbelievably infected my life with all of the right things. Watching her as a ballerina, dancing with her. I danced with her so many times. Interesting enough, as Marcia was giving up the company here in Stuttgart, I was here. And we had a long talk, Marcia and I, about what it is to be a director and what it is when you know that it's time to stop or it's time to start. The funny thing, not haha, but peculiar, is that she gave up the Stuttgart Ballet as director, and I ended up taking it over. Crazy, but life is crazy. She is an amazing person. She was, she is, and she will be. Durante esse tempo que você foi diretora do Stuttgart, você dirigiu simultaneamente, na década de 90, um período de 2, 3 anos, o balé do Chile. Mas isso é porque eu já estava ficando meia louca. Porque imagine, o Chile e Stuttgart, e as duas companhias ao mesmo tempo. É porque já tinha chegado um momento que eu sentia que eu precisava de uma mudança. Então, os últimos 2 anos meus em Stuttgart foram os 2 anos que eu tomei a direção do balé de Santiago do Chile. Então, Santiago do Chile já era uma escapatória de Stuttgart. Quando finalmente eu não estava fazendo nem bem para Stuttgart, nem bem para o Chile, nem bem para mim. Foi aí que eu decidi e disse, não, eu tenho que dar uma parada. Tenho que dar uma parada porque assim eu não posso continuar. Foi aí que eu parei e 2 anos fiquei sem... Eu não ia nem ao teatro, não vi nenhum espetáculo de balé, não fazia nenhuma barra, larguei tudo, tudo. Foi o Jean-Yves Lormeau que tanto fez que ele conseguiu que eu voltasse ao Brasil para fazer o papel que eu estou fazendo. Quer dizer, é a primeira vez que eu estou de volta ao palco fazendo alguma coisa. Quando eu era muito jovenzinha, ainda no corpo de baile, quando as grandes bailarinas vinham fazer um espetáculo, como naquela época era a Yvette Chauviré, a Margot Fonteyn, e eu ficava mas fascinada e, de verdade, a presença delas no palco me dava muito. Então, eu acho que agora é o meu momento, depois que eu fiz uma carreira tão longa, de dar esse mesmo sentimento aos jovens bailarinos que me veem hoje. Depois, em Stuttgart, me levaram para fazer a feiticeira em La Sylphide, depois a mãe da Julieta. E depois, então, eu encontrei aquela pessoa que foi muito importante também na minha vida, o Ismael Ito. Quando eu me encontrei pela primeira vez numa sala de ensaio com a Márcia, uma coisa muito mágica se estabeleceu. E eu tinha escolhido o tema que era Tristan e Isolda. Muito bem. Ponho a música e começo assim, vou para o centro do estúdio, começar a experimentar movimentos.
A Márcia se aproxima, começa a olhar, muito atenta. E aí eu começo a fazer uma série de movimentos, e ela começa a responder. Eu via muitas vezes nos nossos duos que a Márcia, ela entrava, fazia parte do meu corpo. Você não está fazendo um portê, não é uma partner que você... Não, é uma coisa que faz parte de você. E é uma coisa muito bonita. É uma disponibilidade física e emocional e criativa completa. Era um encontro de alma. E é uma coisa que nós dois sentimos todo esse período que estivemos juntos, em turnê, viajando no mundo inteiro, de Europa a Hong Kong e tudo. Era um encontro necessário para mim, para minha vida. A Márcia é um monstro no palco. Mas é um monstro que é assim, decifra-me ou devoro-te. Como é que você conseguiu tirar e fazer brotar esse outro lado da Márcia? O que você dizia para ela? Como é que você conduzia esses dois grandes personagens da dança? Eu disse, tá bem, vamos remexer toda a sua estrutura e descobrir de novo onde é que acontecem os impulsos internos que faz com que o movimento fique limpo, preciso, claro. É muito emocionante ver essa mulher que é tão grande, que tem uma contribuição para a história da arte do Ocidente, na sua simplicidade absoluta. Ela se lança no trabalho, ela acredita no trabalho, ela se coloca à disposição para que se tire do instrumento, como ela mesma diz, o melhor, o mais expressivo e o mais belo. A dança não é carreira. Se você faz como carreira, é metade do que pode ser se você vive a dança. É uma vida fascinante, mas você tem que ser fanático. Fanático para a dança. Não é uma carreira, é uma maneira de viver.